que no Altas Horas a gente promove grandes encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações. São trocas especiais que deixam a nossa noite de sábado ainda mais legal. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais. Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover grandes encontros. Salve, galera da USP, beleza? Eu imagino que nessa plateia aí tá cheio de gente que é maluca, louquinha por esporte, assim como eu. Tô certo ou não tô? E é claro que uma das coisas mais legais é a gente poder trabalhar com o que a gente gosta. Então bora se ligar aqui no Marketing Week e também, obviamente, aqui no nosso Globo Esporte, fechou? Um beijo do Fredão. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais. Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover.
é um país conservador, que acredita em Deus, que acredita numa força maior. Não necessariamente eu estou falando aqui de religião, mas dessa fé, desse otimismo. E aí, como é que a gente, enquanto TV Globo, trabalhando nessa empresa, vai construir uma comunicação que fale com todo mundo? É um desafio cada vez maior nesse cenário de economia da atenção que a gente vive, né? A atenção cada vez mais pulverizada. Mas tem alguns aspectos que a gente consegue se conectar com todo mundo, e um deles é a emoção. Estou aqui diante de vocês! Neste momento histórico. Sabia que um dia você ia chegar. Você lembra tudo? Eu estava aqui, justamente lembrando uma história. História de quê? História de amor. Você quer casar comigo? A coisa que eu mais desejo na vida é ser tua mulher. Que enquanto alguém acompanhar uma história, ela viverá para sempre. É um presente que a gente recebe. Eu não vou esquecer nunca disso. Foi uma longa caminhada. Eu tô querendo ficar aqui para sempre. Eu quero guardar na minha cuca da minha origem, do meu passado. Eu aprendi que a vida se transforma o tempo todo. Nós com ela. É bom demais para ser verdade. A vida é para ser vivida. Viva intensamente. Eu fui muito feliz aqui, sim. Não sabia que o passado era tão bonito. Agora eu só quero me sentir viva. Arretada. Desde a nossa estreia, vivemos um encontro com a emoção. Um dia você vai ser um peão ainda maior que seu pai. Nos apaixonamos por heróis, heroínas, vilões. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann. Refletimos transformações. Nos entregamos ao deslumbre. Descobrimos a força de uma conexão que atravessa gerações. Eu sempre amei. Eu vou dar festa. Como é uma palestra da TV Globo, vocês vão ver que a gente vai trazer muito vídeo, né? Porque a gente tem bastante coisa boa para mostrar. Então, pensar nisso, histórias emocionantes, é uma forma que a gente tem de se conectar com pessoas muito diferentes, mas que todo mundo entende o que é o amor, todo mundo entende o que é uma raiva, todo mundo entende o que é família, todo mundo entende o que é uma relação com pai, com mãe. Então, a gente se aproveita desse instinto humano que a gente tem enquanto brasileiro e cria essas possibilidades inimagináveis de histórias que a gente tem, né, na TV Globo. E a TV Globo tem uma rede de emissoras e afiliadas espalhadas por todo o Brasil, que é o que possibilita que essas narrativas sejam cada vez mais complexas e estruturadas nessas características peculiares que a gente tem pelo Brasil. A gente tem 123 emissoras, 5 globos, São Paulo, Rio, BH, DF e Recife, e tem 118 afiliadas, que são essas empresas que compram os direitos de exibir Globo. Então, eventualmente, você vai numa cidade que é uma marca X junto da marca Globo, porque é essa parceria que tem. E a gente tem o nosso trabalho na rede, que é onde eu trabalho, é trabalhar para essa ideia de Brasil, mas a gente faz uma programação macro e essas afiliadas, essas pontas, têm seus espaços para trabalhar sua programação local e ter esse ponto de contato com o telespectador local, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente também. E pensando nessa capilaridade zona que a Globo tem no Brasil, e no histórico, né, a TV Globo fez 60 anos esse ano. E pensar nessa história com o brasileiro faz parte da nossa cultura, né, traz muitas referências e consequências para a nossa identidade nacional. E não por acaso o brasileiro ama a TV aberta como um todo. E aqui tem alguns dados de comportamento, né? Somente no ano passado, 99% das pessoas, dos brasileiros, foram alcançados pela TV aberta.
em média, por dia, 41% das pessoas passam pela TV aberta. O alcance médio da TV aberta é 22% maior do que a soma de todas as plataformas de streaming nessa competição. A audiência da Globo é 13% maior do que a soma das plataformas de streaming. A gente tem 68% das pessoas dizem que gostam de assistir TV relaxando, mais de um terço afirma que TV é a principal fonte de entretenimento e quase metade confia na TV para se manter informado. Então, é também outra coisa importante para a gente lembrar, né? TV é uma complexidade de diferentes tipos de conteúdo, informação, entretenimento, escapismo, show, esporte, né? Então, tem uma complexidade grande também de oferta. Por isso, inclusive por ser gratuita, por ser acessível, por estar facilmente na casa das pessoas, quando a gente compara o nível de consumo, a gente vê que TV aberta está muito grande e distante das outras plataformas, e TV Globo também, quando a gente compara. E isso é uma das causas do sucesso da TV Globo também, é o tempo dedicado de consumo. Porque é diferente, né? Quando você vai consumir algo no stream ou na internet, normalmente você vai pontualmente assistir aquilo. TV já é um hábito onde você liga e a TV lhe acompanha durante o dia. Você não tem necessariamente um começo e um fim de um programa. É óbvio que você pode ter, mas ela tem essa característica de fazer parte da vida da pessoa de uma forma mais fluida. E aí, por isso, a gente conversa com todas as gerações todos os dias. Mas, como eu falei no começo, a gente tem percebido, principalmente com a internet e com essa pulverização das possibilidades de entretenimento, um distanciamento maior das gerações mais novas. Então, aqui nessa tabela a gente pode ver, por exemplo, da geração X para cima, ou seja, 45 mais, a gente fala com mais da metade da população todos os dias. Para baixo, a gente já vai ficando um pouco menor de idade, mas a geração alfa, por exemplo, é onde a gente tem o menor alcance, 26%. Quando a gente passa para o alcance semanal, a gente já vai em mais da metade de todo mundo. Ou seja, por mais que a pessoa não tenha mais o hábito necessariamente de assistir TV todos os dias, por semana, mais da metade da população assiste a TV Globo de alguma forma. Então, você pode estar perdendo o hábito, mas você tem algo ali que de alguma forma lhe atrai. Seja uma novela específica, seja um jogo específico, seja um programa de auditório no fim de semana junto com a família. Então, algum ponto de contato vai ter. Mas o que é mais interessante quando a gente olha para o fim do ano, quando a gente olha uma média completa do ano? A gente fala com mais de 98% de todas as gerações. Então, um dos desafios atuais da televisão aberta é justamente voltar a aumentar esse tempo e essa frequência de consumo com esses públicos, principalmente mais jovens, porque a gente está competindo essa atenção com outros tipos de plataforma que trazem essa sensação e essa satisfação, né, de consumo de outras formas. Mas que é importante a gente refletir sobre isso porque também está relacionado à ansiedade, à depressão, a esse tanto de questões de saúde mental que a gente tem discutido e trabalhado mais recentemente, que eu também vou trazer um pouquinho mais para frente. E aí, por conta dessa lógica de que a gente fala com todo mundo, a gente tem essa máxima, esse posicionamento de endereçar que a TV Globo é o ponto de encontro de todos os brasileiros, onde é o lugar onde a gente se conhece e a gente se reconhece na tela. Isso é o que a gente busca, e cada vez mais. Não por acaso, nos últimos anos, vocês também podem perceber como aumentou a diversidade de raça, de sotaque, de gênero, de todas as diversidades sociais que a gente tem. A tela da Globo está cada vez melhor. Isso é um trabalho tanto para a tela quanto para dentro, quanto para o escritório. Porque a gente sabe também que as tomadas de decisões e as reflexões que a gente precisa ter tem que estar associada. E é um trabalho constante, né? Esse é um trabalho que a sociedade precisa fazer e a televisão, como reflete a sociedade, também precisa estar dentro desse esquema. E aí, a gente, com isso, pensando nessa lógica de que a gente é o local de encontro e percebendo esse distanciamento de gerações mais novas, a gente tem se perguntado também, nessa sociedade cada vez mais individual, qual é o lugar, né, dessa união? Onde é que a gente se encontra? Qual é o papel da comunicação de massa nessa era do individual? E aí, eu trouxe alguns dados para vocês sobre esse novo ritmo dos lares brasileiros, que faz parte desse desafio que a gente está estruturando. Então, tem caído o número de pessoas, a gente no último censo, não de 2022, o de 2010,
a gente tinha 3,3 pessoas por domicílio. Hoje a gente tem 2,7. Então tem menos pessoas, em média, morando nas casas e também está aumentando um pouquinho o número de domicílio. Então, né, tem mais pessoas morando sozinhas, que é o próximo item. Quase 14 milhões de brasileiros vivem sós e é 19% hoje, que era 12% há 12 anos. E entre idosos é 29%. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, a tendência é que a gente vá morando mais sozinho, principalmente as mulheres. Os homens jovens moram mais sozinhos do que as mulheres, mas quando chega na meia-idade, as mulheres dão um salto e moram mais sozinhas. E aí tem várias questões que a gente pode inferir disso, né? Até as mulheres têm uma longevidade maior. Mas o ponto importante daqui também para a gente refletir, mulher é maioria na sociedade e mulher é maioria do nosso público de televisão. Então, todos os dados sociodemográficos que a gente for refletir, é importante pensar que eles estão sempre afetando mais as mulheres, que é a maioria da população e a maioria do nosso público. Então, é sempre importante a gente estar entendendo essas questões. A posse e a quantidade de aparelhos por TV também tem diminuído, ainda é muito alta. 94% dos domicílios têm televisão, mas esse número já foi 97%. E aí, o que é que está acontecendo, né? Os jovens que estão indo morar só têm sentido cada vez menos necessidade de ter uma televisão, por exemplo, porque essa relação com a TV tem perdido um pouco de espaço para esse lugar, para o celular, para o tablet, para o notebook. Então, é pensar nisso também. E, gente, eu estou falando pelo ponto de vista da TV, né, da emissora, mas isso, quando a gente pensa no marketing como um todo, isso afeta toda uma cadeia, né, de produção, de criatividade, de lógica. Por isso que é importante a gente refletir. E aí, enquanto a TV diminui, a gente tem mais de um celular por pessoa, na lógica do Brasil. Então, está todo mundo com uma tela extra na mão, e o que a gente antes chamava de segunda tela se tornou a primeira tela, né? Essa tela fica o dia inteiro com a gente, o tempo todo com a gente. As outras telas a gente pontualmente escolhe quando vai consumir. E por isso o consumo coletivo em torno da TV diminuiu. Isso é um outro ponto super importante, quando a gente fala que a TV é o local onde todo mundo se encontra e que a gente tem que pensar numa programação para massa, ou seja, multigeracional, ou seja, né, idades diferentes, gêneros diferentes, regiões diferentes, e a gente quer que as pessoas consumam juntas. E isso tem diminuído também por conta dessa pulverização. 9 em cada 10 casas têm acesso à internet, 8 em cada 10 casas têm acesso à banda larga de velocidade e 7 em cada 10 possuem ao menos um Smart TV. Eu lembrei porque era 987, que está tapadinho ali. Então, o acesso à banda larga, à internet e à Smart TV também favorece essa pulverização, porque, né, toda essa lógica faz com que a gente aumente as nossas possibilidades de consumo de outras coisas. Então, cada vez mais, assistir TV aberta também precisa ser uma escolha, né? Não mais só um hábito. E é por isso que é importante a gente estar acompanhando esses dados para poder ofertar uma programação que faça sentido para isso. Mas, quando a gente olha para o share de consumo, né, o bolo de todo mundo que consome vídeo, em todos os dispositivos que existem, a gente tem a TV linear com mais da metade desse share de consumo, 54%, e aí tem ali a TV paga com 7%, a TV aberta com 48%, e a Globo ali com mais da metade desse consumo de TV aberta. Quando a gente olha para o outro lado do consumo, que é o lado dos streamings, a gente tem 24% de plataforma de vídeo e 13% de outros tipos de consumo. Por que está dividido? Porque hoje a mensuração que a gente tem com a Canta, ela não consegue abrir em tempo real. A gente consegue em tempo real ver TV Globo, Band, Record, Rede TV, SBT, mas a gente não consegue ver Netflix, Amazon em tempo real acontecendo. Então a gente vê a soma desses streams. Por isso que umas comparações que eu fiz mais cedo era TV Globo versus soma dos streams. E aí, nessa soma dos streams, existe uma parte que a gente lê, que é esses 24%, que são essas plataformas que a gente conhece. Existe uma parte que ainda é meio obscura, que aí são canais internacionais, pode ser pornografia, pode ser uma série de outros tipos de consumo de vídeo que não estão listados lá e que a gente não consegue acompanhar dentro desses 13%, né? Canais de música, etc., tudo que está ali dentro. E aí, um ponto de virada importante para essa fatia do streaming, que ainda está ali pequena, mas ela cresce vertiginosamente, principalmente pós-pandemia. Uma das razões é essa. A gente falou do acesso à banda larga na população, mas olha como foi
como foi o crescimento da banda larga de alta qualidade, né? Deu um salto de 2020 para cá, e hoje já está em mais de 93% dos domicílios por lá. Aqui a gente também vê a virada da TV convencional deixando de ser o principal aparelho de consumo de TV para a Smart TV virando. E aí a Smart TV é esse aparelho onde você tem essa possibilidade de não só ir para a TV aberta quanto ir para os outros players. E outra coisa interessante não sei como é que é na casa de vocês, mas quando você se muda hoje, não necessariamente a antena externa do local vai estar lá disponível para você. E aí, às vezes, a gente não se preocupa com isso. Tem uma TV, conecta ela na internet, e aí você não vai ter o acesso aos canais do ar, que é onde a TV Globo é principalmente consumida. Então, se você esquecer disso ou não resolver, você só vai conseguir consumir a TV Globo via Globoplay. Então, você precisa ter o Globoplay. Você vai ver gratuitamente, mas você precisa assinar, né? Você precisa se cadastrar. Então, gera uma série de etapas até que você possa consumir a TV Globo ao vivo. Então, todos esses aspectos a gente tem entendido, pesquisado, trabalhado para poder facilitar o acesso à TV Globo com todas essas mudanças. Outra coisa importante é o aparelho celular, que está na mão de todo mundo. A gente percebe que o consumo simultâneo de TV e celular é muito forte. Por um lado, isso pode parecer problemático no sentido de da atenção ficar dividida, mas por outro pode ser uma complementação do que você está consumindo. Então é também usar o celular como segunda tela da TV, como estratégia de complementação de conteúdo para que a gente possa dominar o ecossistema da atenção desse telespectador que está assistindo, né? E aí, pensando nessas diferentes momentos em que você pode consumir TV, o Globoplay hoje, né? Hoje ele tem 10 anos, mas nessa relação de 16 para 24, de 9 anos, ele já consegue acrescentar mais de um ponto de audiência no consumo da TV Globo. Isso é muito importante para a gente, né? Significa que existe um consumo massivo ali dentro do Globoplay de assistir TV Globo ao vivo, que é importante para o ecossistema Globo como um todo. E aí eu vou entrar um pouquinho na lógica do ciclo de pensamento da programação. Porque como é que a gente constrói, né? No canal, na TV Globo, existe a diretoria de programação, de marketing, de inteligência, de promo, de regionais, que cuida dessas afiliadas. Existe toda uma lógica lá dividida, compartimentada, para poder pensar junto e construir essa lógica de grade. E a gente faz um ciclo estratégico em que cada passo desse é estudado e alimentado para que a gente tenha uma coerência na estratégia que a gente está construindo. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses, só para a gente entender como é que é esse raciocínio de criar um ciclo de TV. A gente começa com sintonia com a sociedade, e termina em distribuição, tudo isso perpassado por inteligência e negócios, que são os dados e pesquisas que a gente o tempo todo está consumindo. Quando a gente fala em sintonia com a sociedade, nada mais é do que entender e acompanhar os movimentos sociais. E aí, gente, é literalmente a coisa mais abrangente do mundo, mas entendendo como é que a gente olha para esses dados e correlaciona com o que a gente oferta, né? E como é que a gente cria, a partir disso, estratégia. Então, por exemplo, no último censo, a gente viu que pardos em autodeclaração se tornaram maioria pela primeira vez. A gente vê que o percentual de pessoas mais velhas, 60 mais na sociedade, está cada vez maior e isso está bem acelerado, esse crescimento. Daí a gente já tira algumas percepções, né? A gente vê um movimento social de orgulho, de reconhecimento, de pertencimento cada vez mais relevante na sociedade. O Brasil está na menor taxa de nascimento, de natalidade histórica, né? Os jovens estão tendo cada vez menos filhos. Então, a gente vai se tornar uma sociedade, o que a gente conhecia antigamente como pirâmide social, lembra que é uma base grande de crianças e jovens, e quanto mais vai envelhecendo, vai diminuindo, a gente está invertendo. A gente está tendo uma base mais estreita e a gente está com o meio mais preenchido. Por isso que a nossa idade média está em 35 anos. Então, a gente vai se tornar uma sociedade velha antes de se tornar uma sociedade rica, por conta da nossa alta desigualdade. Isso pode gerar uma série de consequências no futuro em relação à saúde, a trabalho, à renda, à segurança. Então, refletir sobre isso e ficar acompanhando esses movimentos ajuda a gente a pensar também que tipo de conteúdo, que tipo de informação vai ser relevante para essa sociedade consumir,
para a gente produzir novela, para a gente produzir informação no jornal, para a gente trazer os esportes e fazer os horários da grade mais relevantes. Outra coisa, essa que eu já falei, ansiedade, depressão, estresse. O Brasil está sempre em topo de ranking quando a gente olha esses dados. E o Brasil é um dos países que mais consome rede social no mundo. E está o tempo inteiro aparecendo, para quem fica acompanhando pesquisa e tendência, essa relação direta entre rede social e ansiedade e depressão, né? Esse uso desenfreado do celular. A tecnologia chegou para a gente, para a nossa vida, sem uma educação prévia. Então, a gente vai começando a refletir sobre como frear e como ter uma relação mais saudável com eles, na medida que a gente já está sofrendo, que as coisas já estão acontecendo. O Brasil, agora, tem crescido e tem se destacado economicamente. A gente está na menor taxa de desemprego histórica. A gente está crescendo economicamente em relação ao mundo. Eventuais questões acontecendo, mas numa situação melhor do que em anos anteriores. Isso faz com que a sociedade vá tendo um poder aquisitivo maior e vá podendo estar mais fora de casa. Está mais fora de casa, está assistindo menos TV. Mas, ao mesmo tempo, dessa taxa de desemprego mais baixa, não é necessariamente CLT, que você tem as seguranças, né, de previdência, de plano de saúde, etc. Esse empreendedorismo que se tornou um sonho para grande parte dos brasileiros, e que é importante a gente prestar atenção e entender como funciona, porque também tem seus benefícios, também gera uma renda média menor. Então, não necessariamente esse brasileiro empregado está com esse dinheiro tão extra assim, sobrando. Falei da taxa de desemprego. A gente está passando por uma transição religiosa também. Como eu falei, a fé é muito importante para o brasileiro. A gente é um dos países católicos mais importantes do mundo, que tem uma das maiores populações católicas, mas a gente tem visto um declínio do católico. A gente hoje tem metade da população católica, apesar da queda ter diminuído, e um crescimento vertiginoso da religião evangélica. Ambas cristãs, mas com visões diferentes também, e com rituais e cerimônias diferentes. E a gente precisa entender e acompanhar isso. Não à toa vocês vão ver e perceber movimentos assim também na tela. A gente teve Vai na Fé, uma novela das 7, há alguns anos atrás, que retratava uma protagonista, uma mulher preta, chefe de família, evangélica, que é o retrato dessa mulher brasileira em maioria. E essa novela não foi só um sucesso de audiência, como foi um sucesso comercial. Foi a novela do slot das 7 que mais vendeu na história do horário. Então, isso está relacionado a esse pertencimento, essa relação de proximidade, essa contemporaneidade do assunto com a sociedade brasileira. E a gente tem um estudo, que foi o maior estudo de valores e atitudes do brasileiro já feito, que está disponível na plataforma Gente, que é uma plataforma da Globo gratuita, que tem muitos estudos interessantes e legais. A minha equipe, inclusive, produz estudo para lá também, que é a Brasil no Espelho, que é essa visão do Brasil como um todo. E a gente teve alguns aprendizados interessantes sobre isso. Por exemplo, o brasileiro acha o Brasil lindo, mas o brasileiro não. Significa que a gente gosta do nosso país, das nossas belezas naturais, mas a gente é desconfiado em relação ao outro, por conta dessa insegurança, por conta dessas incertezas, por conta dessa desigualdade. A gente tem essa ilusão de que o empreendedorismo vai salvar as nossas vidas e, como eu falei, tem benefícios, mas não é necessariamente a melhor solução para todo mundo. Então, é também um movimento que a gente precisa olhar e entender com calma. Os algoritmos e esse trunfo da ignorância, no sentido de a importância de pensar na comunicação de massa é também de que a gente possa ter um senso de comunidade coletivo. Porque se a gente pensar em cada nicho, em cada espaço que a gente fica no celular individual, ou somente com aqueles grupos que a gente se identifica, a gente vai perdendo essa capacidade de empatia, né? De olhar para o outro, de perceber diferença, de, enfim, se reconhecer em outros aspectos que você não tinha pensado anteriormente. E a TV, nesse lugar como praça pública, como lugar onde todo mundo se encontra, é um espaço importante para isso, para você lidar com formas diferentes de pensar, com experiências diferentes das que você teve, com possibilidades de solução de problema que você não tinha pensado e agora você tem espaço para conversar com sua família, enfim. E aí, entendendo todos esses aspectos sociais, aqui alguns exemplos de dados que a gente pega,
a gente olha para o comportamento de consumo do brasileiro durante o ano. E isso a gente está falando de manhã, tarde, noite, madrugada, como é que a pessoa está em casa, como é que ela consome, que horas ela chega, que horas ela volta, que horas ela trabalha, qual cidade acorda mais cedo, qual cidade dorme mais tarde, para tudo isso adequar a programação. Mas a gente também olha para os períodos do ano, que a gente chama de temporada. Isso a gente não trabalha no ar, a gente não fala com o brasileiro, olha, chegou o verão e a programação do verão. Não é necessariamente assim, mas é entendendo as diferentes formas de comportamento que tem nesses períodos. Então, no verão, a gente tem menos pessoas disponíveis com a TV ligada porque está calor, estou fora de casa, estou aproveitando, estou vivendo. Para contrapor essa lógica, por exemplo, a gente coloca o BBB nesse período, que é um reality show ao vivo, que acontece todos os dias, que engaja as redes sociais, que faz com que as pessoas liguem a TV. E aí a gente, ao invés de aceitar a lógica de que tem menos gente ligada e vamos botar uma programação morna, a gente aquece a programação e faz com que as pessoas estejam mais atentos à televisão. E aí depois a gente tem uma primeira temporada de grandes estreias, a gente tem as férias de julho, que é o meio do ano em que parte do país fica frio, parte do país fica chuvoso. Então as pessoas tendem a ficar mais em casa, porque a lógica é outra. Então, a partir desse ano, a gente começa a ter, aliás, do ano passado a gente começou a ter grandes eventos todos os meios do ano. A gente teve Olimpíada, a gente teve Copa do Mundo de clubes, a gente ano que vem tem Copa do Mundo de futebol masculino, em 2027 tem feminina, depois tem a Olimpíada de novo. Em todo meio do ano a gente vai ter um grande evento, que é esse grande momento também de marcação, em que as pessoas se reúnem para consumir, e a gente vai ver mais na frente a importância de grandes eventos assim. Depois de uma segunda temporada, que hoje a gente tem o Estrela da Casa, que é o nosso segundo reality diário e ao vivo, e vai para o fim do ano, onde a gente tem shows, a gente tem Roberto Carlos, a gente tem esse momento nostálgico, tem séries e filmes, tem uma programação especial de Natal, tudo aquilo que a gente conhece que é referência e tradição, mas a gente também o tempo inteiro buscando inovação e relevância para esses novos pontos de contato, né? E aí, dentro dessa lógica de entender o brasileiro, entender o comportamento de consumo, a gente cria um conceito de curadoria de conteúdo, que é inspirar e informar o público, promover esse encontro e essa conexão entre os nichos e valorizar e ampliar a cultura brasileira. Nada simples, né? Mas muito importante. E aí a gente faz tudo isso em cima de 5 pilares importantes, que é pensar na família como tema central. Família e fé são as coisas que mais importam para o brasileiro. Essa fé no futuro, como eu falei, não é ligada à religião, mas é esse otimismo. A novela, né, que a gente tem 3 novelas inéditas, 2 novelas nostálgicas, tem nossas séries. Então, essa dramaturgia da Globo como esse lugar de percepção de relevância e de oportunidade de diálogo com a sociedade. O futebol, essa paixão nacional que toda quarta e todo domingo vai ter lá seu jogo, e é um momento muito importante para falar com públicos ocasionais, públicos que não necessariamente estão na grade, mas que vêm pontualmente para isso. E música, que também é muitíssimo importante para o brasileiro, e a gente tem investido cada vez mais. A gente tem os festivais acontecendo, The Town está acontecendo e está sendo transmitido, a gente tem circuito sertanejo, a gente tem uma série de outros festivais pontuais que acontecem, tanto locais quanto nacionais, na grade da Globo. E aí essa oferta única, esse mix único, é algo que nenhuma outra plataforma consegue oferecer dessa mesma forma, né? A quantidade de pessoas que passa diariamente pela Globo, todos os dias, 61 milhões de pessoas assistem a TV Globo. Às vezes, ao mesmo tempo, 30 milhões de pessoas estão assistindo a novela das 9 ao mesmo tempo. Não tem plataforma que consiga sustentar essa quantidade de pessoas consumindo a mesma coisa ao mesmo tempo. E é interessante pensar nisso, né? Enquanto você está na sua casa vendo a novela, tem outras 30 milhões de pessoas no Brasil assistindo o mesmo conteúdo. E Vale Tudo agora que deu essa esquentada, eu acho que está todo mundo vendo que está comentando, está na boca do povo, está acontecendo, então começa a ficar interessante novamente você fazer parte dessa conversa e acompanhar esse conteúdo acontecendo. A gente precisa não só ofertar, como comunicar que esse conteúdo está acontecendo, né? E aí, por isso, a gente tem uma lógica de promo, que já vai ser mais aprofundada com vocês aqui numa apresentação linda. E aí, essa lógica de promo no ar, que são as campanhas, os formatos que a gente usa,
mas a gente também tem investido e crescido cada vez mais para o digital, né? O @TV Globo nas plataformas tem feito cada vez mais ações diferenciadas e estratégias complementares à televisão para falar justamente com esse público que não necessariamente está na TV, mas que ele pode fazer essa conversa acontecer 360. Ele vê na TV e depois complementa na rede social, ou é impactado pela rede social e vai para a TV para entender o que está acontecendo. E hoje, no ecossistema da TV Globo, que tem mais de 67 milhões de fãs, de usuários, a gente tem 15 milhões de pessoas dentro desse ecossistema que não necessariamente estavam, de fato, com a TV ligada na semana anterior, quando a gente cruza os dados. Então, é interessante perceber essa complementariedade e essa possibilidade de alcance maior, justamente daquele público que lá atrás a gente viu que está um pouco mais distante da gente. Então, é alcançar eles, provocar eles e trazer eles para a TV, para poder aumentar o alcance da Globo. E aí a gente vai para distribuição, que são as nossas 123 emissoras. É olhar para esse Brasilzão e perceber como é que a gente pode se relacionar e aproveitar melhor essa possibilidade que é estar em todos os cantos do país. A gente tem essa plataforma de relacionamento e a gente entende que o alcance da Globo Nacional ele está diretamente relacionado a cada ponto de contato local que a gente tem. Porque, pense, quando você assiste Globo, você não pensa no nosso trabalho de rede. Você está vendo a Globo São Paulo, você está vendo a Globo Recife, você está vendo a Globo Carioca. Então, essa ideia de rede que a gente tem, ela é interessante para planejar o macro, mas a relação que cada um tem é com a sua emissora do seu local. E aí existe uma série de investimentos para que esse localismo venha para a rede também, para que as pessoas percebam como é importante essa diversidade estar para todo o Brasil. Porque a gente também tem que assumir, admitir que, historicamente, a Globo é muito carioca, afinal de contas ela é de lá, acaba sendo muito sudestina, e aí a gente precisa ir abrindo esses espaços, e a gente tem feito projetos, iniciativas e possibilidades cada vez maiores para isso, para dar essa expansão e garantir que o Brasil se veja na tela. Então, por exemplo, aqui tem alguns números grandes e interessantes sobre essa produção local. São mais de 90 programas semanais fixos por todo o Brasil, seja no horário do sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã. São mais de 1.700 horas de conteúdo regional, mais de 250 alterações de grade, projetos integrados, 175 telejornais diários, quando a gente pensa em cada uma das praças produzindo o seu. E são mais de 123, porque às vezes uma dessas emissoras tem uma capilaridade maior. Filmes regionais, que é a TV Globo, patrocinando, né, produzindo um filme local junto com a afiliada e estreando esse filme no Tela Quente na TV Globo. Então é uma história local, uma produção local, com uma narrativa nacional, novamente voltando para aqueles pontos que a gente falou, né, que é interessante a gente refletir. A gente pode trazer particularidades, mas a gente pode fazer as particularidades se conectarem com todo mundo. É que nem quando a gente assiste um Round Six da vida, ou uma Adolescência da vida, que é uma história coreana, é uma história da Inglaterra, mas que a gente se relaciona com a história em si, né? Não necessariamente com o local. E aí o local acaba sendo conhecimento a mais para a gente. Mesma lógica de pensar nessa capilaridade. Porque, no final das contas, o nosso negócio é essa conexão com o brasileiro. E quando a gente gera conexão, a gente gera resultado. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente estreou esse telejornal Bom Dia Sábado esse ano, entendendo esse comportamento de consumo. A gente viu que sábado de manhã é um momento em que o brasileiro ainda está atrás de informação, está terminando sua semana, não está no mood fim de semana ainda. O fim de semana começa sábado à tarde. E aí a gente, estudando, entendendo, fez, bora lançar um telejornal sábado de manhã. Ele é a maior audiência da faixa em mais de 24 anos de histórico da faixa, porque é um momento que as pessoas estão querendo informação acionável. E é uma decisão baseada em dado, em acompanhamento de comportamento. A gente está falando de um Brasil em transição católica para evangélica, com um crescimento de pessoas sem religião, principalmente entre os jovens de Rio e São Paulo, mas a gente lança uma novela nostálgica, não vale a pena ver de novo, espírita, e ela bate recorde de audiência. Então, para também entender a complexidade que é lidar com o brasileiro, e como é curioso também, como é interessante o nosso interesse
por diferentes tipos de conhecimento. E um dos telefilmes regionais que a gente teve no ano passado foi o filme nacional mais assistido do ano, ali no projeto dos telefilmes. Então, também mostrar que um filme de Manaus teve essa popularidade toda. E aí, falando dos 60 anos que a gente completou esse ano, a gente exibiu o show, né, fez um fim de semana de programação especial e bateu uma série de recordes e dados muito interessantes, importantes. Foi o maior show já produzido, foi a maior audiência desde as Olimpíadas, teve 2,6 milhões de pessoas a mais assistindo do que teve no show de Madonna. Então, é interessante também fazer essas relações e comparações. Outros casos importantes para a gente pensar, né? Às vezes a gente olha para a dramaturgia. Ontem eu tive numa palestra em que uma menina depois perguntou se o fazer da TV aberta nesse lugar comercial não era também somente uma manutenção do que a gente já vive e já conhece, não necessariamente uma provocação para mudança e melhoria. E aí um exemplo como esse mostra para a gente que não, que é óbvio que não necessariamente tudo vai gerar um impacto grande assim, mas que as oportunidades estão aí. E em Vale Tudo a gente teve esse caso, né, da mãe indo atrás de cobrar a pensão do filho para o ex-marido, e o caso de mostrar como fazer isso com o aplicativo da Defensoria Pública gerou um alto buzz, uma alta procura recorde de mulheres indo atrás de entender como é que isso funciona. Então, é também uma oportunidade de educação, né, de colocar essas pautas e de fazer as pessoas entenderem outras possibilidades. E isso é TV aberta, isso é estar todo mundo junto, todo mundo assistindo. A gente tem o perfil de Bad Fat também, que já foi, já voltou, já foi, já voltou, de acordo com a personagem da novela, e que é outro case super importante, né, que é essa contemporaneidade da personagem se relacionando com a forma como um personagem da idade dela funcionaria hoje, e abre também margens para negócios, para outras possibilidades e ampliar esse ecossistema da marca TV Globo e da televisão com o telespectador. E eu falei lá atrás da importância de grandes eventos, né, e do esporte para esse lugar do público ocasional. O futebol, a quarta e o domingo, são os dias que a gente mais alcança pessoas diferentes, na média, do assistir televisão. E aí por quê? Porque tem futebol nesses 2 dias. Quando a gente compara com o dia assim, a gente consegue perceber isso tranquilamente. Então, o futebol é um ponto de contato muito importante, principalmente com o homem, principalmente com o jovem, que não está nesse hábito, e que a gente pode, a partir do futebol, trazê-los para outros pontos da grade. E aí, futebol é padrão, a gente exibe praticamente o ano inteiro. Mas quando a gente faz um grande evento como a Olimpíada, como a gente fez com Copa do Mundo e Clubes Agora, a gente alcança resultados como esse, que aumentar a frequência, as pessoas passam a vir mais vezes para a Globo naquela semana, aumentar homens, jovens, mas também classe AB, o que para o mercado anunciante é muito interessante, porque pessoas com maior poder aquisitivo tendem a, né, ver aquele comercial, aquele intervalo e consumir mais a partir dali. E só com a Olimpíada, por exemplo, a gente incrementou o nosso alcance nacional em 10%, nosso alcance anual em 10% em relação ao que a gente tinha antes. Então, esses investimentos em momentos eventizados da grade também são importantes, porque é a diferenciação que acontece em relação ao hábito, em relação às outras plataformas, né, de conteúdo como um todo. E aí, para entrar na reta final, eu vou passar um vídeo agora sobre a DTV+. Não sei se vocês viram que o presidente assinou há pouco tempo atrás o decreto que confirma que essa tecnologia vai chegar para o Brasil a partir de 2026, mas a Globo, desde o ano passado, já vem trabalhando no que a gente chama de TV 2.5, porque essa é a TV 3.0 que vai chegar, e a gente tem feito testes, estudos, etc., para poder entender como é que a gente vai integrar essa tecnologia ao consumo da TV. 2024 foi o ano em que a TV 3.0 começou a se tornar realidade aqui na Globo. Engajamos milhares de brasileiros e estamos, aos poucos, educando o público para essa novidade, criando um novo hábito. Basta usar o controle remoto para escolher o craque do jogo diretamente na sua TV, é isso mesmo. E olha só como é simples, você aí da sua casa se torna um participante ativo da nossa programação. Nos principais campeonatos de futebol, a média foi de quase 500 mil TVs impactadas por jogo. A TV do futuro trouxe o torcedor para o campo. É como se ele estivesse ao lado dos jogadores. Esse é o tipo de experiência que a TV Globo oferece ao esporte brasileiro. Nossa prioridade sempre foi melhorar a experiência sem interferir no prazer de assistir ao jogo. A
preocupação constante de tornar as interatividades intuitivas sem incomodar o telespectador ou atrapalhar o ritmo da transmissão. Eu estava aqui, olha, participando de uma enquete com a vizinha Ana Maria, no Mais Você. Eu é de casa e nós aqui do Encontro também criamos momentos assim de conexão direta com o público. E a resposta foi incrível, viu? As pessoas se sentiram parte do programa. Na votação para escolher os melhores do ano, nós atingimos um novo patamar de interação. Um voto por CPF. É mais segurança e personalização das preferências do público. Em 2025, essa tecnologia vai se estender a outros programas. A interatividade oferece para o público um complemento aos nossos telejornais. Por exemplo, na TV aberta, a gente fala da situação do transporte público na cidade toda. Com esse recurso, a pessoa em casa pode saber como é que está a linha de metrô mais próxima da casa dela. Também dá para saber a temperatura do bairro. Isso traz uma conexão muito grande, principalmente numa cidade do tamanho de São Paulo. A TV 3.0 é uma super oportunidade da gente se aproximar do nosso público. E a interatividade faz com que a gente amplie esse senso de pertencimento das pessoas. Então, a gente pode adequar os conteúdos para cada vez mais refletir a realidade local. O futuro da TV já começou, né? E ele é interativo. Nossos experimentos trouxeram dados de 70 mil pessoas que se logaram permanentemente. Tivemos aí uma taxa de 7% de abertura da interatividade, com 25% dos usuários logados participando de mais de uma interatividade. Dá uma média aí de quase 700 mil TVs impactadas, chegando a 2 milhões na abertura e encerramento das Olimpíadas e também na Copa do Brasil. De 25 de julho até novembro, nós tivemos um aumento de 705% de usuários autenticados na TV. Fomos de 10.400 para 73.300 logados no total do período. Vem cá, vocês já tinham imaginado interagir de graça com os programas favoritos de vocês usando apenas o controle remoto? Poder fazer, já pensou, uma compra direto pelo controle com um clique, já imaginaram? Sim. Coisa boa, né, gente? Pois olha, vou dar um spoiler aqui. Em breve, a gente vai experimentar a venda contextualizada de planos Globoplay. É uma nova relação com a TV, com mais interatividade, mais qualidade e mais personalização. Para você se conectar com o que mais importa. Muito legal essa ideia, né? Assim, é a tecnologia que a gente já tem essa familiaridade com o celular e com a internet vindo para a TV e trazendo uma série de novas possibilidades dessa relação. O consumo do que você tem na TV, ele vai continuar lá, mas ele vai abrir um leque de possibilidades que seja de interação, de conhecimento, de mais informação, de compra, de relacionamento, que alguns testes aqui apareceram, que a gente mostrou, mas que é uma possibilidade infinita que a gente está estudando e aprendendo ainda, e pesquisando junto com o consumidor e entendendo. Esses dados que mostraram são de pessoas que já têm um aparelho de TV mais novo, que tiveram esse convite a participar. Quem tem aparelho novo recebeu esse aviso e você clicou no controle e aí você começa a interagir. Mas um dado interessante que ajuda a gente a entender como isso vai se sedimentar ainda na sociedade é que, em média, de 5 em 5 anos, as pessoas trocam de aparelho de TV. E aí, a maioria já trocou nos últimos 5 anos, mas pretendem trocar também nos próximos 5. E o segundo principal motivo de intenção de troca é ter uma TV mais tecnológica. E aí, ano que vem, com Copa do Mundo e etc., a gente sempre sabe que são momentos que as pessoas se interessam por ter uma televisão melhor para viver esses grandes momentos. E aí a gente sabe que, a partir daí, isso vai ficando mais próximo da população. Então, essa jornada da TV do futuro é também a jornada de transformação da TV aberta e dessa relação com as pessoas, e principalmente com os jovens que talvez percebam essa relação com o aparelho TV como uma nova forma a partir dessa interação e essa possibilidade que vai vir. Então, pensar na TV Globo agora é pensar na TV Globo desse futuro, né? O futuro está nessa essência, a gente está o tempo inteiro, a gente olha para o passado e celebra ele, mas a gente está o tempo inteiro olhando para o futuro para fazer parte e continuar andando com a sociedade da melhor forma possível, com uma TV gratuita, digital, brasileira, relevante e de alta qualidade. E aí, para fechar, um videozinho de 60 anos só para a gente celebrar o... Melhor que fazer 60 anos é fazer histórias que são eternas, como o nosso show de aniversário. Para sempre na memória dos brasileiros. Mais que evento concorrido, Projac engarrafou.
Somos muitas gerações de personagens na TV. Sinceramente, foi histórico, como a data merecia. Aqui celebrou-se uma história que também é sua. Os grandes momentos das novelas e séries. Quem são as verdadeiras heroínas da televisão brasileira? As vilãs. As vilãs que fazem a roda do folhetim girar. Da turma do humor, que deu aquela leveza bem brasileira. Didi Dedê na poltrona. É muita emoção. Aqui é multiverso do humor. Os craques do esporte. E o time do jornalismo. A música e a emoção presentes o tempo todo. Agora como eu fico nessa? E você como nosso convidado especial aí com a gente. O futuro, para nós. Ele já começou. Começou com emoção, terminou com emoção. Obrigado, gente. Bom, gente, agora vai começar o momento de perguntas. Então, quem tiver pergunta para o Rafa, pode perguntar. Rafael, primeiro eu quero agradecer pelo que você trouxe sobre essa nova estrutura da TV aberta. Eu acho que para a gente que estuda marketing é muito importante ouvir da TV Globo como esse modelo vai se retransformando, né, sendo a principal emissora do Brasil. Então, muito obrigada. A minha dúvida é, na verdade, sobre a influência do streaming e onde a Globoplay se encaixa nesse novo modelo que vocês pensam. De que forma essa TV interativa vai se integrar com o streaming e como isso vai se dividir entre o foco da Globo vai continuar sendo a TV aberta ou essa proposta de TV interativa vai focar mais no streaming porque vocês têm mais controle, enfim, como funciona isso e onde entra a Globoplay nessa estratégia? Massa. Obrigado. É isso, assim, o Brasil é um país muito particular em relação ao consumo audiovisual e a TV aberta é extremamente relevante aqui. Quando a gente compara, como eu mostrei, o tamanho de consumo de TV aberta versus qualquer outra plataforma é muito grande. E isso também serve em relação ao Globoplay. É muito importante para a TV Globo ter o Globoplay como plataforma de streaming porque os conteúdos todos da TV Globo ficam acervados lá, a TV Globo ao vivo está lá também para quem não tem antena, como a gente falou. Mas o negócio TV aberta, ele se mantém muitíssimo relevante. É, inclusive, importante para a gente pensar sobre isso quando a gente está pensando em estratégia de mercado, porque é o local onde a gente vai conseguir falar com a maioria das pessoas ao mesmo tempo quando isso acontece. Com a TV 3.0, a DTV+, essa lógica de interatividade e relação de TV Globo e Globoplay vai ficar cada vez mais fluida, porque vai acontecer, por exemplo, você terminou o capítulo da novela e ele vai dizer, tipo, você quer ver o próximo, de repente, se for uma ação já está disponível. Você clica no botão e você automaticamente vai entrar no capítulo do Globoplay seguinte lá, sem nem perceber essa transição, como a gente hoje tem que fazer etapas e passar, né? Ou você está vendo uma notícia e aí isso serve para o Globoplay, mas serve para o G1, serve para o G-Show, e você automaticamente vai ser transportado para esses outros ecossistemas Globo e fazer com que isso fique único, né? Seja a Globo, enquanto grande empresa, e TV Globo, Globoplay e essas outras marcas lá integradas. O Globoplay, ele é um importante concorrente, é o nosso streaming nacional, quando a gente pensa na lógica de mercado, mas ele é completamente associado e ligado ao conteúdo da TV Globo, né? Então, pensar nessa lógica dinâmica e como a TV 3.0 vai deixar mais fluida ainda, eu acho que é uma das grandes vantagens que a gente vai ter com esse futuro. Bom, gente, se alguém tiver mais uma perguntinha.
Só mais uma, porque a gente vai voltar para as palestras, tá, gente? Boa noite, Rafael. Queria agradecer pela palestra, foi muito legal. E a minha pergunta é que hoje eu vi uma notícia de que a Globo ela vai começar a adaptar os conteúdos da novela para um formato como se fosse um Reels, mais ou menos 5 minutos. E aí a minha pergunta é como que você vê esse novo público que está surgindo, usuário TikTok, Instagram, agora como consumidor de conteúdo de televisão e afins. Obrigada. Obrigado também. Eu acho muito importante. Eu acho que assim, a gente tem que ir atrás de estar em todos os lugares. A TV Globo, enquanto marca, a gente pensa ela relacionada ao aparelho de TV que está em casa, mas a gente para além da TV, uma produtora de conteúdo, de informação, de relação. Então, adaptar, não só adaptar o que a gente tem para essa lógica, mas também criar original a partir disso, é muitíssimo interessante, né? Para pensar como essa marca vai se relacionar com esse novo consumidor, e inclusive criar uma nova plateia. Porque se a gente está falando de que jovens estão mais afastados do hábito da TV, como é que a gente vai fazer com que eles se relacionem com essa marca e em algum momento venha para o hábito da TV ou crie uma relação mais próxima? Então, um ponto como esse pode ser um ponto de contato inicial, porque é interessante, é um formato que você já conhece, você se relaciona através de outros tipos de marca, e a partir dali você vai dizer, pô, gostei desse conteúdo. Esse conteúdo é tirado da novela que passa às 6 horas na Globo? Legal, vou assistir. Então, a gente pode, né, incrementar o nosso ecossistema e criar novas possibilidades a partir desses diferentes formatos. Obrigado, gente. Vou passar aqui, eu dei uma estouradinha no horário. Valeu. Muito obrigada, Rafa, por ter respondido as perguntas. E agora a gente vai retomar a palestra com a Maíra e o Lucas, gente, que também são da Globo. Obrigada. A gente precisa mudar aqui. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito legal, né? Palestra do Rafa, que tem muita... A gente bebe de tudo isso, muito que ele falou, para a gente criar nossas promos, né? Eu acho que, assim, antes da gente começar entrando assim, nesse universo de promo, eu vou explicar rapidamente o que é, né? O que é uma promo. Em várias emissoras, a gente chama também de chamada, né? A promo é o espaço, por exemplo, da grade de programação, é como se fosse a propaganda da própria Globo, né? É onde a gente promove, né? Chama promo porque a gente promove o nosso conteúdo ali nos nossos breaks e em diversas outras plataformas também. Então, só contextualizando o que é promo, né? O que é esse departamento que a gente trabalha. Peraí. Eu sou a Maíra, só para vocês entenderem, aqui a gente vai explicar rapidamente as nossas funções e a nossa atuação. Eu trabalho com criação, né, com essa parte de criação da promo em São Paulo, né? Então a gente trabalha com foco na TV Globo regional. Então a gente está aqui, a gente atua tanto nos nossos programas locais de São Paulo, então jornalismo local, esporte local, programas de entretenimento que são exclusivos aqui de São Paulo. E a gente também olha para a nossa grade inteirinha, nacional, e a gente tenta encontrar conexões que façam mais sentido com as pessoas que vivem aqui em São Paulo como nós, tá? Então, é mais ou menos esse nosso desafio na TV Globo São Paulo. E, bom, tudo isso que a Maíra cria, eu vou lá e pego essas ideias malucas dela e tenho que executar isso, né? A gente trabalha bem junto, né? Não tem... E... É isso, eu sou produtor de vídeo, eu cuido da parte de produção executiva, quando a gente tem uma gravação, né, de promo, produção executiva, aí a gente vai para set, eu faço direção de set, de fotografia, trabalhando sempre junto com a Maíra, e a gente tem um timaço também, editores, sonoplastas, artistas gráficos, então é uma equipe grande trabalhando junto para realizar tudo. É isso, o nosso time ele atua como se fosse uma agência in-house, tá, gente? É uma agência
de publicidade que atua dentro da Globo, né? Então, a gente tem um time multidisciplinar, não somos só nós dois, né? Somos nós dois e uma equipe. Então, a gente tem um pessoal de planejamento, pessoal de atendimento, que vai o quê? Atrás dos briefings. A gente tem eu e mais o nosso time de criação, de redatores, que faz o quê? Roteiriza, pensa na criação das nossas peças. A gente tem uma galera de produção, que produz esses materiais, produz as captações. A gente tem o time técnico que faz as gravações, né? A gente tem o time de pós-produção, que faz edição de vídeo, edição de áudio, sonorização e artes gráficas, até a gente colocar efetivamente alguma campanha no ar. Então, assim, a gente passa por vários profissionais unidos sempre, né? Um time sempre unido, que trabalha muito junto para colocar qualquer campanha no ar. O nosso trabalho geralmente, a gente é o primeiro contato com o público com uma nova obra, né? Tudo isso que o Rafa falou, né? Eles fazem o planejamento da grade, a nova novela, o novo reality show. Pô, o primeiro contato que o público vai ter com esse novo programa é através das nossas campanhas, é através da promo, né? Porque, assim, nova novela vem aí, agora em outubro, daqui a pouco vocês vão descobrir que novela é essa. Quem é esse elenco? Quais vão ser as tramas, né? O que vai conduzir essa nova história que vai fazer parte da vida de todos os brasileiros, né? E isso é para tudo, não só para novela, né? Um novo reality, né? O que vai ser esse novo reality? Geralmente, a gente atua em a gente pode dividir em 3 grandes áreas promocionais, né? Uma delas são as campanhas de lançamento, que é exatamente isso, né? São os novos programas. Um novo programa de entretenimento, um novo reality show, uma nova novela. A segunda delas são as chamadas de manutenção. Gente, a chamada de manutenção é o que é o grosso da nossa vida, assim, é o que faz a fábrica andar, o que faz aquilo ali funcionar de uma maneira meio louca, assim, até às vezes. Porque, assim, a novela, beleza, tem a próxima novela que vai estrear, mas e a novela de hoje? O que vai ter em cada novela de hoje? Né? Quem que vai ser o convidado do Conversa com Bial de hoje? Né? O que vai ter no Mais Você de amanhã? Qual que é o jogo de quarta-feira? Qual que é o jogo de domingo? Então, tudo isso faz parte de uma grade de chamadas de manutenção, que a gente tem entregas diárias. A gente tem uma pauta diária de muitas entregas para fazer, né? A gente olha para todo esse conteúdo de grade, a gente precisa promover ele todos os dias. Qual que é o filme de cada sessão? Né? E assim, então, esse é o grande grosso, digamos assim, apesar de a gente fazer muitas campanhas de lançamento simultâneas, o grosso da nossa vida é a manutenção, que é uma coisa que são muitas entregas, muitas mesmo. E outra área são as chamadas de posicionamento, as peças de posicionamento. Por exemplo, um jornal, né? Um jornal, quando ele tem chamadas de manutenção, é muito pautado no factual, né? Ah, tá em greve, tem greve, né? Deu problema em alguma linha do trem, ou teve algum acidente, ou alguma coisa do tempo, né? Teve um apagão, teve uma enchente. Então, assim, o jornalismo, por exemplo, é muito pautado no factual. Mas quando você vai fazer uma campanha... Ai, desculpa, tô passando tudo aqui, né? Ah, não. De posicionamento, daí a gente vai falar realmente sobre as coisas que são macro, né? Assim, uma coisa de relevância. Enfim, vocês vão ver que lá mais para frente a gente vai dar esse exemplo aí. Todas essas peças que a gente faz, sejam chamadas de lançamento, chamadas de manutenção, campanhas de posicionamento, qual que é sempre o nosso objetivo promocional? É a gente despertar... Oh, meu Deus, desculpa aí, galera. Será que está voltando? Tem algum lugar específico? Tá, boa. É a gente despertar o interesse do público para converter esse interesse em audiência. Esse é o nosso lema, tá? Então, qual que é sempre o nosso objetivo criativo? A gente sempre tem que pegar um recorte mais interessante da novela de hoje, né? O que vai atrair o público para assistir a novela de hoje? É o recorte mais interessante ali, da trama, né? O que a gente vai colocar numa chamada de um programa, de um talk show? Pô, uma coisa interessante ali que ele falou, que a pessoa vai querer ver mais aquilo, né? Então, a gente tem que ter uma cabeça estratégica para sempre fazer uma peça que chame esse público, né? Que desperte esse interesse da audiência para a gente converter, né? Todos os dias a gente fala, em média, com 63 milhões de brasileiros. E isso, para mim, assim, é o mais desafiador,
né? Porque quando a gente fala com tanta gente diferente, né, de todas as idades, todas as classes sociais, com diferentes gostos, né, o que acontece? A gente tem que unir eficácia e criatividade, né, para fazer as nossas campanhas. Então, assim, conversando com tanta gente, a gente precisa ser claro na nossa informação. A gente não pode colocar uma informação ali que alguém não vai entender, né? Porque, assim, tem desde os pós-graduados até os analfabetos assistindo televisão aberta, gente. Então, assim, a gente precisa falar com todo mundo, né? A gente não pode excluir ninguém, né? Então, a gente tem que ser abrangente, a gente tem que ter adequação ao conteúdo. Não adianta a gente colocar numa campanha promocional que vai ser uma coisa, você vai chegar lá e não é aquilo, né? O conteúdo não entregou aquilo. Então, a gente tem que ter sempre adequação ao conteúdo também, né? E a gente tenta, na maior parte das vezes, trabalhando com criação, unir, né, essa abrangência, essa eficácia de informação com a criatividade, como dá. Assim, né? Então, às vezes é alguma linguagem que a gente usa no nosso vídeo, às vezes é um formato diferente, a gente fala, vamos fazer um trailer diferente para alguma coisa, né? Às vezes a gente pode tentar fazer algum tipo de inovação, então, não sei, usar algum tipo de IA para alguma coisa, fazer alguma coisa mais interativa, não sei, a gente tem N possibilidades, né? E cada campanha, cada conteúdo que a TV Globo vai lançar, é pensado uma estratégia específica, né, para o público que ele quer atingir principalmente. Então, assim, é difícil você falar de uma maneira geral, né, porque cada conteúdo tem a sua estratégia específica, digamos assim. Em média, a gente entrega mais ou menos 50 promos por dia, tá? Porque são essas grandes chamadas de manutenção que fazem a roda girar enlouquecidamente, assim. Mas a gente vai além também. O nosso time da TV Globo já conquistou mais de 200 prêmios internacionais, assim, então, em grandes festivais de publicidade do mundo, né? Então, quer dizer que a gente faz uma massa ali muito grande de peças, mas a gente também tem muitas delas que são criativas e ganham prêmios internacionais, né? E a pergunta que não quer calar e que a gente se faz todos os dias é como que a gente dá conta de tantas entregas todos os dias com criatividade que ainda consegue gerar algum prêmio internacional? Escolhendo batalha. Eu acho que isso vale para qualquer coisa, assim. Vale para a gente na promo, mas vale para todo mundo que tem muitas coisas para fazer ali e precisa escolher onde você vai colocar mais energia, né? Eu acho que é isso, a gente saber dosar onde a gente vai colocar a energia, sabe, gente? Isso faz toda a diferença, né? Falando rapidamente aí de processo criativo, né? Eu representando a criação da promo, o processo criativo da promo é igual qualquer processo criativo. Ele passa pela inspiração, pela transpiração, pela piração, até a gente chegar em alguma ação, né? Só que daí o que acontece? Você tendo que entregar 50 chamadas ali por dia, você tendo que escolher batalhas, a gente tem algumas estratégias, né? Assim, a gente começa, às vezes, pela tentativa e pelo erro. Então, a gente viu que a gente tentou fazer uma coisa, putz, não deu muito certo, aquilo teve que ser refeito, a gente precisou reescrever, aquilo voltou para a ilha de edição, atrasou a chamada no ar, a gente não entregou, não promoveu, perdeu a inserção. Então, assim, a gente aprende, com o passar do tempo, que tem certas coisas que é mais fácil a gente já usar a nossa técnica, né? Então, a gente vai desenvolvendo uma técnica, falar, não, isso aqui vai ser certeiro, né? Talvez não seja uma chamada super diferente, mas isso é certeiro. Isso vai passar o que eu preciso, isso vai impactar o público, e isso vai dar bom, né? Vai dar bom. Então, é a técnica. E daí, com o tempo, a gente vai pegando domínio. Eu acho que isso que ajuda a gente na escolha das batalhas, sabe? É o que faz totalmente diferença para a gente saber qual batalha mesmo que a gente vai lutar. Qual batalha que a gente vai poder ter tentativa, ter erro, voltar para a tentativa de novo, voltar para o erro de novo, até você fazer uma coisa, sabe, que você queira fazer diferente ali, né? E o legal é que, acho que, né, de criar e executar juntos, porque a gente tem que estar pensando junto desde o começo, né? Desde o começo do briefing lá, eu acho que a parte de pensando quando a gente tem uma produção que vai ter uma gravação, que vai ter uma captação, a gente tem que estar falando junto desde o briefing ali, porque é isso, vem um formato diferente, aquilo é para o digital, né, para esse tanto de gente que a gente fala, né, essa variedade, então a gente tem que estar sempre junto, somando, para lá
quando é hora de executar mesmo, né, as coisas estarem bem alinhadinhas. Mas mesmo assim a gente tem, né, as surpresas, né? E isso eu acho que passa novamente pela tentativa, erro, e pela técnica e pelo domínio. Porque assim, gente, quando você cria uma coisa e você não anda junto ali com a execução, você tenta e às vezes já não dá certo, só que você já gastou uma energia gigantesca para criar alguma coisa. Sendo que quando você soma e você já troca desde o começo de qualquer criação, a gente já é mais certeiro, entendeu? Isso já é mais estratégico, isso já tem essa coisa da técnica e do domínio do que a gente faz, né? E, bom, e aí tem isso, né? Tem essa coisa maluca da TV, né? Porque a gente está na Mamãe Globo lá, numa estrutura gigante, assim, legal para trabalhar, mas é uma programação intensa, programas ao vivo, programas sendo gravados diariamente. Então, assim, tem coisas, quando a gente vai produzir uma peça, às vezes a gente já tem um material legal. Uma novela que já está sendo gravada, é um material que a gente já pode usar, ou um programa, um quadro novo de um programa que a gente já tem material legal para usar também, mas às vezes não, às vezes a gente tem que começar ali do zero, ou é alguma coisa que a gente não pode mostrar ainda, que já tem gravado, mas a gente não pode mostrar, a gente tem que ir por um outro caminho para, né, apresentar isso. Muitas vezes a gente tem um material de qualidade, né, padrão Globo, legal pra caramba, mas às vezes a gente não tem, então a gente tem que ir para essa captação. E aí tem essa as dificuldades, né, os desafios que são assim, temos verba para isso, né? A gente, às vezes, tem muitas coisas acontecendo simultaneamente, né, campanhas, onde que a gente vai gastar mais aí, qual que é o esforço que a gente vai fazer? Qual batalha a gente vai escolher novamente? Onde que a gente vai colocar o dinheiro que a gente tem de verba de promo? Para onde? A gente precisa gastar aqui, pô, se a gente tem um material irado já, a gente vai fazer um filme, a gente vai fazer um programa que, cara, o conteúdo tá demais. A gente pode fazer uma peça muito legal dele, muito atrativa e muito estratégica, sem gastar R$1, porque a gente já tem o conteúdo. Daí a gente vai escolhendo nossas batalhas, não só criativa, não só na dosagem do nosso tempo, a gente vai escolhendo também em relação a isso. Né, planejamento financeiro do seu departamento, o planejamento de tempo do seu departamento, isso né? Com prazo, né? Que está sempre, né? Muita coisa. Como eu disse, várias campanhas rolando simultaneamente. Então, assim, a gente está lá com aquela mega estrutura, mas, pô, os estúdios estão sendo ocupados quase 100% do tempo. Ou com ao vivo de jornalismo, ou com ao vivo dos programas matinais, ou com programas que estão sendo gravados. Então, assim, mesmo estando lá dentro, a gente tem que correr junto para entender se, né, estamos dentro do tempo, dá para entregar, vamos gastar tempo mesmo com uma captação, ou vamos direto para esse material legal que a gente tem, né? Eu acho que tem que trabalhar sempre dentro desse viés, assim, desses três. E eu acho que, assim, como eu falei antes, são escolhas sempre únicas, entendeu? A gente não pode, é muito difícil a gente falar de uma forma geral, assim, sabe? Porque tudo, cada chamada, cada campanha que a gente vai fazer tem um desafio individual. Às vezes é isso, às vezes o programa é incrível, tal, mas, pô, não querem, né, a direção, enfim, não quer que revele ainda aquele material. Então, você precisa promover a coisa sem mostrar ali o que é a coisa. Então, você não tem muitos caminhos para seguir. Você fala, pô, vou ter que fazer uma captação, pensar em outra pessoa, de colocar o apresentador fora. Isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer também quando a gente vai fazer externa, né? Enfim, envolve N questões que a gente vai comentar aqui. Mas, enfim, são muitas coisas. E eu acho que, assim, um grande papel e a importância do trabalho do Lucas, que trabalha com essa parte de pré-produção, produção executiva, de levantar ali o que a gente precisa gravar, é sempre tentar evitar o máximo possível de imprevistos. Mas mesmo ele fazendo o trabalho dele muito bem, sempre, porque o tempo... a gente lida com imprevisto, gente, que a gente não consegue controlar. Assim, quando a gente abre câmera em algum lugar e quando a gente está lidando com televisão aberta, que envolve factual, que envolve, né, coisas acontecendo no mundo, tem coisas que são imprevisíveis. Por exemplo, o Fagundes está vivo, tá, gente? Do luto para a luta, mas... Vivíssimo. A gente tem esses desafios, né? Aqui, esse exemplo do Fagundes a gente botou porque foi uma coisa que... Foi uma gravação que rolou, assim,
no mesmo dia, né? Posso fazer um comentário rapidinho? A gente, trabalhando com a promo da TV Globo, a gente já sabe que sempre que uma pessoa famosa morre, já impacta completamente a nossa grade. Então, assim, quando a gente vê uma notícia, eu brinco, quase não dá tempo da gente ficar triste, assim, pela pessoa, mesmo se você não for dela, porque você fala, meu Deus do céu, o que meu trabalho vai mudar? Né? Então, você fala, eu já entreguei a chamada do Bial de hoje, então tá bom, mas muito provavelmente ela vai cair, a gente já deve ter exibido errado, porque vai entrar um especial com aquele cara que vai ser lá. Né? E daí, assim, já entregamos a chamada do encontro, do Mais Você de amanhã, mas, pô, cara, não vai ser aquela coisa feliz que estava programada, entendeu? Vão receber pessoas, vão fazer uma homenagem, uma pessoa importante. Então, assim, dependendo, quando a gente lida com essa imprevisibilidade de morte de artista, a gente já sabe que impacta a nossa grade e a gente já tem que tomar ação rápida, tá? Seja sábado, seja domingo, a gente toma. Só que nesse caso aqui, ó, do Fagundes, foi um pouco além do que já é previsível na imprevisibilidade da morte. Sim, foi quando foi a morte do Cacá Diegues, que é um cineasta, né, diretor do filme Deus é Brasileiro, que tem o Fagundes como protagonista. E aí, no dia que ele morreu, a gente teve que ir atrás do Fagundes, porque a Globo ia reexibir esse filme, e aí queriam fazer uma homenagem ao Cacá Diegues. Fomos, né, atrás do Fagundes, ele estava no teatro, a gente teve que arrumar essa equipe para ir atrás dele, porque também, assim, a gente poderia falar, Fagundes, faz um vídeo no celular, hoje em dia rola muito isso, né, pra gente, mas a gente estava falando de Cacá Diegues, de Antônio Fagundes, de um filme, né, reconhecido, que ia passar num horário nobre, então, nós fomos lá com uma equipe de captação para fazer uma fotografia bonita, mas isso teve tudo ser produzido, assim, coisas de poucas horas, achar essa galera que pudesse estar com a gente, TP, luz, som, e essa produção junto com o teatro que ele estava, né? E isso foi para o ar, assim, a gente gravou 6, 7 da noite, o filme, entregamos isso e o filme rodou com a homenagem dele na mesma noite, assim. Então foi tudo muito rápido. Por exemplo, nesse outro caso aqui, a gente estava gravando uma campanha de um programa local há pouquíssimo tempo, tá? Tava tudo bem, uma previsão de tempo ótima, a gente foi numa locação na Serra da Cantareira. Tinha umas externas, né? Escrevi todos os textos para a gente gravar externa, tava tudo bonitinho na nossa cabeça, a gente já tinha ido lá, feito visita técnica, já tinha marcado os lugares que a gente ia gravar. Na hora que a gente chegou, cara, tudo virou, entendeu? A Serra da Cantareira ficou preta. A gente foi gravar na Serra da Cantareira, que muda o tempo, né? Toda hora. De uma hora para outra, mas aquele dia era um dia de previsão boa, então a gente acreditou naquilo, mas tem que ir preparado para os imprevistos. Eu adaptei todos os textos, a gente transformou tudo interno do que a gente não tinha nem visto, então equipe, e assim, muda tudo, gente, muda a luz, muda tal. Daí, falando em luz... E assim, a gente começou essa diária gravando na externa, porque de manhã tava lindo, tava sol, então assim, o restante da gravação tava para ser esse clima, esse mood de tempo... de quentinho, de calor, né? Só que aí o tempo virou, a luz acabou, choveu, aí a gente estava lá atrás de gerador, arrumamos um gerador, fez uma luz para interna, para aparecer, se continuar nesse clima quentinho. E ficou lindo. E ficou bonito, e rolou legal, né? E aí ninguém sabe o que quando acontece essas coisas. Entregou tudo no ar, isso que mostra. Enfim, gente, apesar desses desafios, de todos que a gente tem, principalmente quando a gente lida com as imprevisibilidades, mesmo das coisas pré-produzidas, quando a gente vai fazer uma campanha fora, a gente tem um diferencial na TV Globo que vale ouro. E, tipo, quando eu falo ouro, é sobre ouro real mesmo, que é o nosso elenco. O nosso elenco, ele é muito conhecido, ele se conecta muito com o povo. A publicidade paga milhões para ter o nosso elenco para, né, protagonizar várias campanhas e a gente tem eles. É fácil gravar com eles? Não, nem não é, sempre. Nem sempre é. Nem Isso sempre. entra lá na nossa coisa do prazo também. De ajustar sempre. a agenda de elenco com a agenda de estúdio, com, né? Com nossos Mas na deadlines. maior parte das vezes a gente consegue, muito raro quando a gente não consegue alguma coisa, com muitos e-mails, muitos WhatsApps, né? A gente sempre consegue, a gente vai devagarzinho, consegue, principalmente se tiver prazo. Se é muito urgente, porque a agenda de artista não é uma coisa fácil, né? Então, assim, eles sempre já estão, acabou o programa, não é sempre que ele pode ficar. Quando é externa, mais complicado ainda, tem deslocamento, e aí precisa levar segurança com essa pessoa. São N fatores para a gente tirar um elenco de dentro da Globo. Mas, enfim, a gente
tem eles, né? Eles são assim, e a gente tem eles de graça digo para nós promo, tá, gente? Porque, enfim, TV Globo, né, já paga ali o salário deles, e a gente tem eles para promover nossas campanhas, que é o que importa, né? Daí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai mostrar um pouquinho, compartilhar um pouquinho dos nossos desafios e de algumas entregas, e talvez eu fale um pouquinho de solução criativa, nem sempre tão criativa, mas conceitual, às vezes, do que criativa, dependendo de que caso, dando alguns exemplos dos desafios que a gente tem diários para vocês. Desafio 1. A gente precisa fazer uma campanha de posicionamento do jornalismo, que foi aquilo que eu falei, que as chamadas de manutenção são o quê? Muito pautadas no factual. Então, a gente precisa, de tempos em tempos, a gente precisa renovar nossas campanhas dos jornais, né? E assim, agora a gente está no foco aqui, muitas coisas que eu falei são macro, tá? Da promo da TV Globo como um todo. Aqui eu vou falar mais da nossa atuação como local, né? Que é onde tá ali o grosso do nosso trabalho do dia a dia, falando com São Paulo. Nosso objetivo é falar e se conectar com São Paulo. A gente precisa fazer uma campanha para o jornalismo de São Paulo e a gente precisa reforçar os diferenciais, que são presença, né? Os repórteres estão ali onde o povo tá junto, lá na plataforma lotada, no trenzão assim, tá lá no meio da enchente, quando está acontecendo, tá lá colocando microfone, né? Falando nisso, eu estou fugindo bem desse microfone, né? Eu acho. Colocando microfone, dando a voz para o povo, né? Quando eles precisam ser ouvidos. A relevância, né, gente? Assim, curadoria do conteúdo do jornalismo, né? Porque assim, você pode assistir um jornal que às vezes fica 1h30 falando sobre uma notícia. Beleza, isso pode até dar uma sensação de uma cobertura super exclusiva, mas assim, tem acontecendo muitas coisas na cidade que impactam a vida da gente também, entendeu? Então você precisa conseguir dosar ali as informações, né, e ter essa curadoria de sempre, tipo, o que importa, o que impacta a vida da população de São Paulo é o que está no Jornal da Globo, né, nos jornais locais da Globo, né, e confiança, né, porque assim, e aí, chegou uma mensagem aqui no meu grupinho do WhatsApp do trabalho, não sei, do trabalho sim, né, do trabalho eu confio sempre, mas assim, do prédio, da galera lá do bar, entendeu? E aí, é tudo que dá para confiar? Então, assim, se assistiu na Globo, dá para confiar, né? E daí a gente mostra primeiro? Vamos mostrar. Tá. Numa cidade como São Paulo, a gente entende que informação de qualidade é aquela informação que exige presença, atenção, comprometimento, porque essa informação ela vai mexer com o dia a dia do paulistano. Então, o jornalismo da Globo preza muito por isso, de estar ali, olho no olho, bem pertinho das pessoas, ouvindo a história dessas pessoas. As pessoas na rua sempre perguntam, como é que vocês sabem do que está acontecendo, né? Para mandar uma equipe para determinado local. Então, a gente sabe através das fontes, né? Dos bombeiros, da polícia, dos órgãos do governo, ou de pessoas comuns que estão vendo algo acontecer de importante na frente delas e confiam na Globo para transmitir aquela informação. Hoje em dia, nesse mundo que há circulação de muitas informações, muitos vídeos, etc., a gente está com um trabalho redobrado de checar tudo o que coloca no ar. E a gente está permanentemente cobrando as ações do poder público para, de fato, ajudar as pessoas de uma maneira mais efetiva. Acho que isso é o fundamental. Jornalismo da Globo. O melhor caminho é o da informação. Essa é uma chamadona assim, legal dos 3 jornais, né? E aí a gente, para essa campanha também, a gente fez dos jornais específicos, Bom Dia São Paulo, SP1, SP2, cada um com seus repórteres. Fez uma peça com repórteres também. Foi uma campanha grande de mais ou menos 6 peças. Tá? Então, essa é a que a gente juntou todos os jornais ali, todos os âncoras. E eu acho que, assim, rapidinho, só falando de conceituação, né? Quando a gente tem um desafio de a gente posicionar jornal, nada melhor do que os âncoras, né, cara? São os âncoras que conversam com as pessoas todos os dias, né? Quem que é ali o porta-voz da notícia? Beleza, o repórter tá lá, é importante ele tá. Mas a gente quis tirar o âncora desse papel dele, que ele fica ali naquele estúdio todos os dias, colocar ele sentado numa cadeira, ele conversando como se ele estivesse conversando mesmo para o espectador, com o telespectador e contando, né? Qual que é o processo de trabalho, como que eles fazem essa checagem, de onde vêm essas notícias, qual que é a importância, né, de estar ali perto do povo, né? E aí o desafio, né, de fazer técnico disso é juntar esses 3 âncoras e esse monte de repórter que a gente gravou, a gente chegou a gravar, acho que
8 ou 10 repórteres, assim, então a agenda deles, que tem um cara que entra 3 da manhã e outro cara que entra às 6 da tarde, os âncoras que estão em horários diferentes, a gente gravou na redação, que é um ambiente de, né, movimentação intensa e ao mesmo tempo todo mundo concentrado, então a gente não pode, a gente tem que chegar com cuidado, vamos levantar a luz lá, tem um estúdio do jornal hoje que entra ao vivo, então tem um monte de cuidado que a gente tem que ter pré-produção e mesmo assim a gente tem que estar ali preparado para ter os imprevistos. Boa, bora para o desafio 2, então. Desafio 2 foi a gente fazer uma campanha de lançamento para um novo apresentador do Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular, ele tem o seu conteúdo que é nacional, mas ele tem um bloco de São Paulo. No final do programa, ele entra para um bloco local. E a gente precisava promover essa chegada do Luiz Teixeira como um novo apresentador ali, que ia também coincidir com uma estreia do novo cenário. Enfim, a gente precisava pensar numa campanha para isso. Peraí, será que eu deixo carregar um pouquinho? Rapidinho. Foi aqui no Morro do Piolho, região metropolitana de São Paulo, em Taboão da Serra, minha cidade, que eu comecei o sonho de me tornar um jornalista profissional. Assim como essa rapaziada aqui, eu precisei ter muita garra para enfrentar os meus desafios. Sempre de cabeça erguida, sem nunca tirar um sorriso do rosto, porque essa é a essência do esporte. Ser batalha, ser conquista, ser orgulho. E para mim, é claro, é um baita orgulho poder estar aqui contando as histórias de São Paulo e mostrando a força que o nosso esporte tem. Domingo, 11h10 da manhã, Esporte Espetacular na Globo. Luiz, muito bom ter você com a gente. E eu tô curiosa para conhecer esse novo cenário. Nessa campanha, conceitualmente falando, criativamente falando, como a gente precisava gerar essa conexão com o Luiz, mais sobre falar que ele estava chegando ali, sobre quem é ele, porque ele já participou, enfim, já é da grade da Globo, enfim, já fazia ali, eventualmente, os programas. A gente queria conectar ele com o público daqui, porque ele ia representar um bloco local, isso para a gente é muito relevante, sabe? E, cara, ele é um cara que ele nasceu ali na periferia, ele é um cara preto que nasceu na periferia da Grande São Paulo, então a gente falou, Taboão, né? Tá aí, oi? Foi Taboão, né? Exatamente. A gente falou, tá aí, eu acho que a melhor forma é a gente conectar a história dele pessoal com a história profissional dele, né? Óbvio que a gente foi conversar com ele, né? Porque, assim, ele tinha que se sentir à vontade. Esse lugar que a gente gravou na casa dele, onde ele cresceu, na rua dele, entendeu? A avó dele mora lá até hoje, né? Mesmo assim, né, para chegar lá, a gente tem que a gente está levando um apresentador para a rua, né? Tem uma responsabilidade também da nossa equipe de cuidar, né? De ter uma segurança também. A gente foi numa comunidade, a gente não pode chegar abrindo câmera, tem que chegar lá, conversar com o pessoal. Temos que ir com segurança para chegar e conversar, né? Eles, às vezes tem algum contato já. Algum líder da comunidade. Muitas vezes a gente grava em vários lugares, né? Paraisópolis, Heliópolis, e daí a gente sempre entra em parceria, líderes da comunidade, não se chega abrindo câmera, né? E não é assim, a gente não vai montado de Globo, não é nada disso não, inclusive a gente vai bem pouco, tá? A gente não vai com nada, geralmente, que identifique a gente, sabe? Um esquema assim de externo, a gente tem que ir mais reduzido de equipamento, mas também tem que ir com uma equipe, né? Porque a gente está ali na rua, também acontecem, né? Chega gente para conversar, o Luiz era conhecido da área, então toda hora chegando gente, aí para no meio da nossa gravação, e você tem que estar aberto para isso também, né? Mas no fim deu certo, e assim, mais do que a gente ter conseguido alcançar o nosso objetivo, né, com a campanha, ele ficou muito feliz, cara. E sabe, são aquelas pequenas coisas do trabalho, o quanto ele ficou feliz com isso, quanto ele disse, encaminhou, sabe assim, tipo, mensagem da família inteira. Então, a gente é humano, né, gente? A gente trabalha com gente, assim, sabe? Apresentador também, sabe? Então, assim, essas pequenas coisas valem mais do que a audiência. Você vale no tanto fim, quanto a audiência. No fim das contas, né? Acho que quando a gente entrega assim, um trabalho legal, que dá certo, né? Sim. Acho que é o que vale. Essa aqui é o seguinte, esse é um desafio que a gente tem constante, é um desafio que nunca para,
que é uma roda que nunca para de girar. A gente conseguir olhar para a grade nacional, independente do que esteja passando, tá? E passam muitas coisas na Globo. A gente olhar para essa grade nacional e a gente tentar encontrar alguma oportunidade dentro dessa grade nacional que a gente possa gerar uma conexão diferente com São Paulo. Então, como que a gente faz isso? Isso eu vou contar antes, tá? De mostrar. Essa ideia surgiu na época do BBB, né? Tava lá naquela onda dos ovos da Graciane, né? O ovômetro, quantos ovos ela come, não sei o quê. E daí um dia eu tava indo embora para casa, pensando nisso, eu falei, pô, já pensou se São Paulo fosse o maior produtor de ovo, sabe? Será que São Paulo é? Essa foi a primeira ideia que veio antes de, tipo, eu ter uma informação real, antes de ter um briefing, antes de ter algum dado. E daí, na hora que eu cheguei em casa, eu falei, vai que, né? E daí eu fui pesquisar e sim, São Paulo era o maior produtor de ovo do Brasil. Daí eu falei, cara, será que não dá pra fazer uma brincadeirinha aí? Né? Pô, estão fazendo super em rede social, brincadeira com ela, tá gerando um monte de coisa, né? Falei, vamos tentar fazer uma pra gente também. Daí eu construí esse roteiro, que eu vou mostrar aqui, daí depois a gente fala mais. Olha aí, freguesia! O carro dos ovos está passando na sua rua! Se a Graciane souber que São Paulo é o maior produtor de ovos do Brasil, ela sai do confinamento e pega direto a ponte aérea. Ai, que piada! Vem que vem! Porque aqui tem pão com ovo, arroz com zoiudo, tem bife a cavalo. Esse menu paulista é uma loucura, né? É uma mistura de BBB com mais você e aquela pitada de Globo Rural. Do campo pra mesa. Da mesa pra Globo. E esse não é de comer, hein? Olha lá. Ovo e louro, né? Ovo, louro, Globo Rural, porque daí tudo começou, né, gente? Daí começou, mas é ovo, Graciane, BBB. Essa é a parte da piração, né? É a parte da piração, essa é a parte da piração. Você fala, não, mas vamos enfiar um mais você aí junto. Não, mas será que o Globo Rural topa fazer alguma coisa? Sei lá, um programa tradicional, né? Será que eles topam cair na brincadeira? E daí essas são as pequenas batalhas e conquistas que a gente tem internamente, né? A gente pode mexer em toda a marca de todos os programas, transformar todos os os em ovos, né? Assim, teoricamente não pode, mas será que a gente não consegue convencer a galera ali? Né? Então, assim, essa peça é uma peça que foge muito das nossas peças do dia a dia, que nem sempre são tão gráficas, né? Então, essa foi uma peça que a gente nem abriu câmera para fazer. A gente pegou conteúdos, pediu para os programas gravarem, né? Então, sim, foi mais... Isso é uma coisa que rola bastante, assim, nem tudo é captado. Então, mas às vezes pela promo, né? Tem coisa que a gente encomenda para os programas. Justamente, às vezes, por conta de agenda e tal. Então, assim, o apresentador, ele acaba o programa, aí ele tem lá uma chamadinha para gravar para a gente, um texto que a Maíra mandou. Então, a gente aproveita também para beber dos programas, né? Das captações deles. Exatamente. Aqui, um desafio 4. Pensar como uma campanha nacional pode ganhar alguma nova camada promocional através de ativação local. Tá? Aqui em São Paulo, a gente atua entre marketing e promo junto, a gente é um time unido, tá? Então, assim, a gente pode pensar em coisas em conjunto, a gente pode pensar em talvez fazer uma ativação física em algum lugar, né, que possa virar alguma coisa que tenha a ver com a promo também. Então, aqui eu vou mostrar, antes de falar qual foi a nossa estratégia e solução criativa. Essa chamada que vocês vão ver, essa campanha que vocês vão ver, é da nova novela, quando estreou a novela das 6, né, Eita Mundo Melhor, que era uma continuação de Eita Mundo Bom, que já tinha um personagem muito amado por todo o Brasil, que era o Candinho, e era um personagem que já tinha vindo para São Paulo, atrás da família, já tinha uma história de conexão com São Paulo. Né? Então, quando foi estrear essa novela e começou a campanha nacional dessa novela, a gente olhou com carinho para ela, teoricamente já até servia para a gente como uma campanha de São Paulo. Mas a gente falou, será que não dá para a gente aproveitar e fazer alguma coisinha além para a gente, que conecte mais ainda a nossa audiência daqui do local? Daí foi essa a primeira peça que estreou. Como vai a senhora? Conhece essa dupla aqui, não? Gandinho e Policarpo. São os melhores amigos que já se viu na face da terra. Há muitos anos nós viemos junto para São Paulo. Lasqueira! Quase atropela nós! Conhecendo tanta gente boa.
As ruins eu não queria nem ter conhecido. Agora, o Bigodinho tá de volta. Ernesto? E raptou meu filho. Vamos! Meu filho! Olha como ela é linda. A cara do pai, né? Entra ano e sai ano, e eu ainda na busca desse menino. O coração deu não aguenta de saudade mais não. Vem aí uma nova missão para nós encarar, né não, Policarpo? Mas com a ajuda dos velhos, dos novos amigos, tudo fica melhor. Dia 30, estreia a sua nova novela das 6. Criada e escrita pelos vencedores do Emmy, Valcir Carrasco e Mauro Wilson. Eta Mundo Melhor. Não há nada de tão bom que não possa melhorar. As novas aventuras de Candinho e de Policarpo. Será que um dia eu vou encontrar meu filho nesse mundão? Vou torcer por você, rapaz. Então, quando a gente viu essa peça ficar pronta, a gente, em parceria com o pessoal do marketing, a gente pensou o seguinte, pô, não dava pra gente pegar essa ideia, beber um pouco dessa ideia, meio Candinho, no banquinho, a lá Forrest Gump, contando a história dele para alguém, e a gente levar isso para um lugar de São Paulo, né? Por que não fazer isso? E convidar as pessoas que são de fora de São Paulo, sentarem nesse banquinho e também contarem por que elas vieram para cá, o que elas estão fazendo aqui, sabe? As pessoas também têm um monte de história legal para compartilhar, por que não fazer isso? E isso foi feito, né? A gente colocou um set no metrô Barra Funda, que é um lugar que tem trânsito de pessoas do metrô, da CPTM, é um terminal rodoviário que chegam e vão embora pessoas de São Paulo todos os dias, e fez, assim, uma fila gigantesca de pessoas para contar a história para a gente, tá, gente? E, assim, essas histórias que a gente captou ali, todas elas foram transformadas em outras promos, né? A gente simplesmente gravou elas e depois eu fui lá, selecionei trechos das histórias de cada uma dessas pessoas e a gente colocou no ar. Então, elas se viram na Globo mesmo, contando suas próprias histórias, sabe? E isso é muito legal e muito importante, porque, assim, o Rafa falou que a gente, como TV Globo, na nossa programação, a gente tem que refletir, né? O que são as pessoas, que as pessoas vivem, sentem, enfim, como elas vivem. Mas, pô, a gente também pode dar espaço para elas estarem ali. Quando a gente dá espaço para elas estarem ali, também é muito legal. E daí esse é o último, tá? Peraí, esse aqui eu vou dar uma puladinha. Daí esse é o último. Rafa também falou muito da campanha de 60 anos, né? Foi uma grande campanha de rede nacional, uma festa incrível, com 60 horas de programação especial. A grade nacional já estava inteirinha mobilizada, mas a gente falou, pô, será que não dá para a gente pensar em alguma campanha promocional para São Paulo, né? E daí a gente foi atrás, essa ideia surgiu bem antes da data comemorativa, e a gente foi atrás de pessoas da Grande São Paulo que tiveram uma vida transformada pela programação da Globo de alguma forma, nesses 60 anos. Daí foi um trabalho muito... Assim, a gente teve alguns meses, parece que é bastante tempo, né? Mas eram umas 6 diárias para gravar 13 pessoas, 14 pessoas, dentro de um switcher da Globo, que é um lugar que, né, de onde exibem os programas, de onde os programas são cortados, gravados ali, para levar uma equipe lá para dentro, ajeitar a agenda de todo mundo, né, 3 meses antes. Então, tem essa pré-produção que foi bem... Quando a gente conseguiu realizar, né, também foi uma que entregamos e falamos, nossa, caramba, que legal. Foram 14 histórias muito, muito, muito legais, assim. E não foi assim, eu gosto de uma novela. Não, foram realmente histórias transformadoras. A gente teve esse cuidado muito grande no casting dessas pessoas, né? Deu muito trabalho, tem de ter diversidade. O processo depois, né? Após, sentar junto com a edição e fazer isso ter sentido, trilha, né? Tem muita coisa depois. Tá? E a gente vai mostrar um desses exemplos, claro que não os 14. Nos nossos 60 anos, convidamos fãs da TV Globo para conhecerem a emissora e eles contaram como a programação marcou a vida de cada um. Meu nome é Manu Pestana, eu tenho 38 anos e eu sou de São Caetano, Grande São Paulo.
Eu tenho uma filha de 7 anos, ela chama Maia, e quando ela tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu notei que o comportamento dela começou a mudar um pouco. Eu não conseguia denominar o que ela tinha, e bem nesse dia, no Bem-Estar, estava passando uma série sobre autismo. E a informação que foi chegando, foi batendo, foi então que procurei o diagnóstico dela, né, para que ela começasse o tratamento o mais rápido possível. Me veio medo, porque, poxa, como é que será que ela vai ser na adolescência, na vida adulta? Será que ela vai ser independente? O que será que ela vai fazer? Foi então que eu estava assistindo a TV Globo e eu vi um programa que me deu muita esperança. Eu olhei e falei, a minha filha tem esperança, ela pode ser o que ela quiser e a deficiência dela nunca vai limitar ela. Depois que o meu filho, Romeu, faz parte do espectro autista, depois que ele dançou aqui nesse palco, a gente quis que outras famílias também pudessem viver isso. E ele abriu espaço para todas essas histórias que a gente conta aqui. Então, o trabalho que o Mion faz, eu acho incrível. Você poder normalizar e dizer, vocês são pessoas que têm talentos, têm muito potencial. Dizendo isso, ele empoderou outras famílias, ele empoderou a minha família, a minha filha. E isso não tem preço. 60 anos da TV Globo. Nossa história também é sua. Bom, gente, eu acho que assim, só para finalizar essa campanha... Não, eu só queria falar uma coisa, tudo isso que vocês estão vendo, né, além das captações, a gente tem essas imagens, né, que a gente passa nas chamadas, né, de esporte, jornalismo, essas que a gente mostra programação, essas imagens de rua. A gente tem um curador aqui, que é o nosso Marcelinho, que está aqui também, nosso produtor também, ele que vai atrás de tudo isso. Então, a gente tem um roteiro, e aí tudo que vai estar nessa chamada, o Marcelinho vem, né, com programas gravados, vai atrás de imagem desse programa do Mion. Putz, a gente precisa lembrar quando que foi isso. Ele vai lá e corre atrás e acha pra gente. Então, um trabalho bem amarradinho. Nada tá pronto, né? Nada nunca tá pronto, como a gente vê ali finalizado. E assim, gente, eu acho que com essa campanha, a gente pode só finalizar dizendo que, assim, para a gente ela foi muito importante porque ela mostrou de forma individual como a TV Globo, ela transforma a vida de milhões de pessoas todos os dias. Assim, a gente trabalha lá dentro, a gente às vezes não tem a dimensão de quantas pessoas a gente está falando. Na casa de tanta gente que a gente está, tanta gente que está sozinha em casa, a gente é a companhia, sabe, assim? Então, eu acho que isso mostra que é muito mais do que conteúdo, é muito mais do que sobre TV, né, é sobre conexão, é sobre a gente estar junto com as pessoas. Companhia, né? Tipo, é sobre a gente fazer a diferença na vida das pessoas. E essa campanha a gente teve isso, sabe? A gente entrou em contato com muitas histórias e colocar essas pessoas ali foi aquilo. Foi quando a gente traz para o individual, quando a gente traz para o humano, eu acho que, cara, faz muita diferença, principalmente para a gente que trabalha com isso, né? Todos vocês vão trabalhar com isso, entende? Então, quando a gente faz uma campanha, quando vocês forem criar alguma campanha, quando vocês forem produzir alguma coisa, trabalhar numa empresa, pensar em alguma coisa, eu acho que é isso. A gente precisa não só ver os dados do nosso público-alvo, é mais do que público-alvo, né? É sobre quem está atrás de todos os dados, de todos os números. Como a gente se conecta com essas pessoas que estão atrás de dados e números. E é isso. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Gente, muito obrigada pela palestra incrível. E agora os recadinhos, gente, de final da palestra. Lembrando que eles vão estar disponíveis para dúvidas no final, tá? Lá fora, no intervalo. A gente retorna às 9h20 e falando sobre as listas do segundo e quarto semestre vai ser no final, só da última palestra, no final da noite. O sexto semestre vai ter uma lista agora e outra no final também da outra palestra. O oitavo, só para quem tem aula com o Josmar de ética, só de ética, vai encontrar ele lá fora, que ele mesmo vai fazer a chamada. E é isso, gente. A gente retorna às 9h20.
Boa parte. Quase todos os professores ainda são.
Vai ser diferente. Tem uma dinâmica diferente para isso? Legal. Deixa aqui, aí vai pegando. A gente vai esvaziar essa mesa e daí vocês podem colocar essa mesa aqui.